Então, hoje é aquela aula, vocês trouxeram aí o que vocês têm na carteira para dar sorte, o que vocês têm aí na casa de vocês, na mesinha de trabalho. Não precisa pegar, mas só pensa que a gente vai começar conversando sobre isso, tá bom? Nossa aula vai ser um pouquinho sobre os poderes ocultos da mente, tá bom? Então, só para vocês aí se prepararem. Então, o Wagner já está gravando? Sim. Já? Ah, então tá. Então, vamos fazer aqui a nossa oração, elevar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade, que possamos nos envolver pelas boas sensações que a espiritualidade sempre nos traz, sentir aí os nossos mentores, que possamos estar agora reunidos aqui num único pensamento. Senhor, agradecemos mais uma aula. Agradecemos por estarmos aqui neste plano, tendo essa oportunidade, para que possamos aprender sempre, crescer. Agradecemos por ter conseguido abrir nossos olhos pela manhã, termos executados as nossas tarefas do nosso dia, que nosso dia possa ter sido leve. Agradecemos pela saúde que temos, pela razão que também nós possuímos, e sempre pela oportunidade de aprendizagem. Senhor, amado Mestre, que possamos cada vez mais e mais e mais e mais levar a Tua palavra e o Teu exemplo para dentro de nós. Apenas isso. E vivermos de acordo com os Teus ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então, vamos começar a conversar antes de passar a aula? Aí eu vou precisar um pouquinho da participação de vocês. Poliana, lógico que você está dirigindo, você participa se você conseguir. Quem tem aí uma pedrinha que guarda na carteira, uma folhinha de louro, acende as velas? Quem tem? Coisinhas da sorte. Ana Paula, tem alguma coisa? Eu tenho bastante. Tem? O que você tem? Conta pra gente. Coisa. Eu ando sempre comigo na bolsa um saquinho de ervas que minha tia fez para mim. Ela juntou várias ervinhas. Tá. E eu trabalho no meu quarto. Então, acho que por trabalhar no quarto, eu tenho aquela sensação que às vezes fica tudo muito pesado, sabe? Sei. Então, em cima de onde até eu trabalho, eu tenho um vaso com espada de São Jorge, tenho minhas pedrinhas. Eu gosto muito de Santo Antônio, aí tem a imagem de Santo Antônio, um potinho de sal grosso, tem tudo que eu acho que faz bem, eu reúno nesse cantinho. Aham, que legal. E você, Zenaide, conta aí. Oi, Carla. Então, eu tenho uma medalhinha do trivinho de quatro folhas. Eu tenho a plantinha também, se vocês quiserem. Uma mudinha eu posso doar para vocês. E também gosto de espada de São Jorge, como ela comentou, também gosto, né? E assim, a gente tem essas coisinhas, né? Gosto também de sal grosso, tipo, eu sempre põe, né, sal grosso em alguns lugarzinhos também. Mas e você acha que depois que você põe o sal grosso lá nos cantinhos da casa, você acha que dá uma melhorada no ambiente? Com certeza. Eu gosto também de algumas ervas também, né? Eu gosto bastante. Às vezes até de tomar também, né? Uhum.
chás naturais. Uhum. E é mais o trevinho mesmo. O trevinho meu tem uma folhinha na carteira também. E é isso. Joia. E Poliana, se consegue falar? Se não conseguir, não tem problema, tá? Tem problema algum. Consigo falar sim. Acabei de chegar. Tá. Eu sou de uma família de tradição católica, então eu tenho imagens de Nossa Senhora na minha casa, tenho terço, né, que a minha mãe dá a todo mundo que compra uma casa, um carro, a minha mãe dá um terço. E aí o sal grosso, também as plantinhas sete ervas, né, que é a espada de São Jorge, o alecrim, a arruda. Uhum. Tenho essas coisas em casa e aí agora eu tô aprendendo, né, a questão do pensamento também, né, como isso faz diferença no ambiente onde nós estamos, né. Mas é isso. Aham. Alex, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Estamos falando das coisinhas que a gente tem na nossa casa para proteger, para dar sorte, o que a gente acredita, e aí cada um está contando o que tem em casa. Você tem essas coisas também na sua casa? Ou no seu trabalho? Enfim, na sua carteira? Você anda com alguma coisa? Não, eu não tenho costume, não. Não tenho apego, assim, para essas coisas, não. Já foi. Quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai, ele e minha mãe, né, eles frequentavam um lugar e aí o cara lá mandou a gente colocar um patuá na carteira, né, mas aí eu nunca, assim, tive muito apego por aquilo também, não. Uhum. Então, mas enfim, eu hoje em dia eu não tenho nenhum apego a coisas assim de sorte, nada disso, não. Uhum. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre tudo isso, né? Se der tempo, vai ter um videozinho no final. Se não der tempo, a gente coloca no grupo, mas vale a pena assistir, que é uma mini palestra do. Ah, esqueci o nome dele, mas enfim, que ele está explicando bem sobre essa questão da aula de hoje. Mas aí agora a pergunta é ao contrário. A gente falou de coisas de sorte, né? Que vocês acham que traz proteção. E aquelas despachos, já vou chamar assim, né, de que a gente vê nas encruzilhadas lá, com vela, com galinha, com às vezes flores, sei lá o que tem dentro daquelas vasilhas. Vocês evitam de passar do lado? Vocês ficam com medo? Ou vocês acreditam nisso de tipo mal olhado, de feitiço, essas coisas? Fala, Zenaide. Carla, eu queria saber de você e do Wagner também, se vocês têm, né? Conta pra gente. Tá, entendi. Eu tenho uma coleção de São Francisco de Assis, mas porque eu gosto desse santo. Não que eu acredite que essas estátuas estão exercendo algum poder dentro da minha casa, né? Mas eu gosto muito dele, eu gosto da obra dele, eu gosto dos ensinamentos de São Francisco de Assis, do espírito, na verdade, que ele foi. E eu, quando viajo, se eu encontro um São Francisco de Assis que seja feito por um artesão local, aí eu acabo comprando. Então, eu tenho aí, acho que uns 6, 8, né? Mas são todos mais por eu me identificar muito com a obra de São Francisco de Assis. Mas eu não tenho cristais, não tenho plantas na porta da minha casa. Ganhei um olho grego de uma amiga, mas eu penduro lá como um enfeite, como uma lembrança afetiva, né, dessa pessoa. Então, eu tenho umas coisinhas assim na minha casa, mas eu sou que nem o Alex, bem desapegada, né, quanto a essas coisas mais materiais. E você, Wagner? Só o símbolo do Palmeiras que você tem, né? Acho que é só isso mesmo. E sei lá. Eu tenho alecrim, que alecrim espanta barata, é muito bom, mas é científico mesmo, né?
E sei lá, não tenho nada não. Eu tava pensando aqui, eu não tenho nada. Eu deixo chinelo virado, uso roupa preta, do avesso. Nunca me apeguei a nada disso aí, não. Uhum. Não sei, infelizmente. E sobre esses despachos aí, como que vocês se sentem quando vocês vêm na rua, que vocês cruzam com isso? Para vocês é tudo bem? Vocês ficam com medo? Como que é isso para vocês? Posso falar? Pode? Vamos lá. O que eu acredito? Eu acredito que as coisas, elas têm, ou as pessoas, na verdade, elas colocam energias em determinadas coisas. Então, o que eu acho que existe são energias. Então, quando você passa, por exemplo, por um despacho, alguma coisa assim, às vezes, quando eu sinto que alguma coisa não é boa, eu evito, né? Porque eu sei que energia é uma coisa, né? É vibração, né? É pura vibração. E pelo que eu já li, pelo que eu já escutei nos livros e tal, eu sei que esse tipo de coisa realmente está muito impregnada de energia. Pode ser boa, pode ser não tão boa assim, pode ser ruim de fato, né? Então é nisso que eu acredito na energia, não no objeto em si, né? Uhum. Mas alguém gostaria de falar? Zenaide está com a mão levantada e Ana também. Podem falar. Oi. Então, eu acho que bem a opinião do Alex. Acho que antigamente eu tinha mais medo, eu passava assim na rua, ficava com receio. Hoje eu entendo assim que às vezes, não sei se a pessoa fez com uma boa intenção ou não, mas acredito na questão da energia. Se você tá bem protegido, se você tá com a sua fé em dia, não tem por que algo assim te pegar, mas eu acredito muito na energia assim de uma forma geral, de às vezes você tá num ambiente, você se sente carregado, cansado. Cemitério é um lugar assim que eu não gosto muito de frequentar, que eu sempre saio de lá assim, parece realmente cansada, então eu acredito mais nessa questão da energia também. Uhum. Zenaide quer falar ou esqueceu a mão levantada? Oi, Carla. Vou falar, é igual a Ana e o Alex também comentou. Eu também, antigamente, eu acreditava mais nisso. Hoje, pelo entendimento que eu já tenho, também acredito muito em energia. Assim, para mim, cemitério, eu não sinto nada. Eu, quando era mais jovem, eu até passeava em cemitério, que é uma coisa estranha para muita gente, mas eu penso que faz mais mal para a gente seria os vivos os mortos, né? Então é isso. Tá joia. Então, hoje a aula de hoje é justamente sobre a gente desmistificar alguma coisa. E quando eu falo desmistificar, é porque durante séculos, milênios, a humanidade, ela foi construindo esses arquétipos, ela foi construindo esses dogmas, e aí a gente vai entender um pouquinho, né, que nem fala aqui desses poderes ocultos, mas a gente tem que entender que tudo isso vem de uma ancestralidade e da qual, principalmente, quanto menos consciência a humanidade tem, menos conhecimento a humanidade tem, mais ela tem que se apegar às coisas materiais. Então, por exemplo, bem antigamente, acreditava-se que você, para estar próximo da sua divindade, né, do Deus que cada um acreditava, você tinha que fazer oferendas, muitas vezes sacrifícios, você tinha que materializar a sua fé. Então, na verdade, existia muita materialização da fé. Por quê? Porque eles tinham pouco conhecimento e pouca consciência disso tudo, que nem o Alex já falou, da força do pensamento, vocês também, da energia. Hoje nós temos mais consciência e conhecimento de como funciona, inclusive, o nosso corpo físico, né? Como que ele age, do que daquelas pessoas naquela época. Então, quanto mais antigas as civilizações, mais crendices se existiam.
Então, até isso, imagina deixar o chinelo virado, dá azar. Você tem que cobrir o espelho quando tá chovendo, que tem raios, senão se você olhar entorta a sua boca. Então, era um crendice, se você aponta o dedo, né, acho que a gente já até falou isso para a estrela, cria lá uma verruga, e a gente já sabe, né, pela história que não era isso que acontecia, tinha um outro significado. Então, assim, se a gente vai olhando para trás, a gente vai vendo o quanto muito disso ficou para trás, mas que ainda a gente tem esses resquícios que a gente carrega até hoje. Então, de novo, quanto mais evoluído é o espírito, mais desapegado ele é da matéria, não é assim? Então, mais desapegado ele é da matéria. E vamos pensar que essas pedras, as próprias velas, a correntinha de sei lá o quê, a espada de São Jorge, que tudo isso ainda é um resquício nosso de apego à matéria. Então, é isso que a gente vai começar a conversar na aula de hoje, e é como eu falo, tem coisas que são nos dado, né, que nem, né, você vem de origem católica, sempre quando alguém compra uma casa nova, minha mãe dá um terço. Isso é carregado do quê? De uma afetividade, então de uma energia boa para aquela pessoa que está recebendo aquele terço. Então não é o terço em si é uma matéria objeto, ele não tem nenhum poder sobre nada, né? E aí é isso que a gente vai começar a pensar, que tudo tem mais a ver, como o Alex também já começou a colocar, sobre essa força nossa do nosso pensamento. Os cristais, as pedras, falar porque o cristal rosa faz isso, o topázio faz aquilo, a gente tem que entender que os minerais, eles têm a sua força, sim, magnética, mas, novamente, é assim como as ervas das plantas. Então, Zenaide que gosta de tomar os chazinhos, a gente sabe que algumas ervas nos beneficiam corporalmente, nos beneficiam fisiologicamente. Então, ter um alecrim para espantar barata, bacana, né? A gente tem um pezinho de alecrim porque a gente sabe que talvez também o aroma dele, o aroma da lavanda, que a gente sabe que tem poderes relaxantes, mas aí é o poder medicinal daquela erva. A gente tem que começar a dissociar de que aquela erva tem um poder oculto, no caso aqui, como é o título da nossa aula de hoje, tá? Então é isso que a gente vai começar a trazer para vocês, e vale muito, muito a pena assistir o vídeo se não der tempo da gente passar, tá bom? Pode passar, Wagner, a gente vai entender um pouquinho aqui o que o Livro dos Espíritos traz sobre isso. Os poderes ocultos e o homem. Então, diversas vezes tentamos buscar em pessoas que acreditamos que poderiam nos ajudar de forma rápida e imediata à resolução dos nossos problemas. Será que o homem tem o poder de decidir sobre a vida de seu semelhante? Ou quantas vezes, como pais, nos intitulamos donos da verdade e interferimos nas provas dos nossos filhos? Então, quantas vezes, assim, às vezes a gente não vai procurar essa ajuda imediata em alguém do lado de fora? Então, quantas vezes, às vezes, as pessoas vão procurar até na cartomancia, né, de lá, se ela vai te dizer uma palavra, alguma coisa para você seguir, ou esses outros, eu não vou falar tanto de medicina alternativa, porque ela é baseada numa ciência, não é isso. Mas a gente vai buscando, às vezes, essas coisas que querem que alguém resolva o nosso problema, enquanto nós não estamos buscando de nós mesmos resolver. Então, a mesma coisa dos pais. Quantas vezes os pais interferem na vida, nas provas de seus filhos, para que ele sofra menos, ou para que, ai, coitadinho, e com isso a gente está impedindo que aquele espírito adquira o que ele é necessário adquirir naquela prova ou durante aquela expiação. Mas também tem pessoas que nem imaginamos, que tentam atrapalhar e nos afastar dos nossos objetivos nobres. É o orgulho que ainda impera no coração dos homens. De fato, não podemos esquecer que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, tá? Pode passar.
E aí ele começa a falar sobre os pactos, no Livro dos Espíritos, de 549, pergunta 549, 550. Então, o que são pactos? E a gente ouviu muito isso em filmes, de pactos com demônio, pactos, né, com espíritos das trevas, pactos em algumas manifestações religiosas, nessas que a gente até infelizmente vê de suicídios coletivos, né, nessas seitas religiosas, né? Então, assim, o que são esses pactos? Aí encontramos uma definição como sendo a que mais se adapta às questões que iremos tratar acerca desse assunto. É uma aliança, no sentido de acordo. É um pacto entre duas ou mais partes, objetivando a realização de fins comuns. Então, eu só faço um pacto com alguém com um objetivo de um fim comum. Então, vamos guardar essa informação desse fim comum, porque esse fim comum remota e demonstra o quê? Que se eu estou fazendo um pacto com alguém, é porque, de fato, eu estou compactuando com a energia daquela pessoa, eu estou compactuando com as ideias daquela pessoa, estou compactuando com os princípios, propósitos, as vibrações daquela pessoa, sejam boas ou ruins, a gente não está analisando. Nem todo pacto é ruim. A gente tem que entender o que seria esse compactuar, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Nesse intercâmbio com o plano espiritual, é muito comum encontrarmos pessoas que se questionam se há algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos. Então, será que se eu fizer um pacto com um mau espírito, falando que eu vou fazer tal coisa para eu obter determinado privilégio, o que será que é isso, né? E o que é a resposta do Livro dos Espíritos que traz? Ele fala, não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com espíritos maus. Então, de novo, eu estou compactuando. Se eu sou um espírito mau, eu vou compactuar porque estou simpatizando com aquele espírito que também é mau. E aí, por isso, acaba nos desvirtuando do caminho do bem. Então, se eu sou uma pessoa boa, pelo menos, né, tento ser, com moralidade mais elevada, eu vou me compactuar com um espírito mau? É isso que a gente tem que pensar. Porque senão a gente acaba sempre jogando, entre aspas, a culpa nos espíritos, nos obsessores, nos vampiros, para a nossa própria vida. E aí nós não nos tornamos responsáveis pela nossa própria vida. Porque é sempre um outro que está interferindo. E não precisa não necessariamente também ser só espíritos. Posso culpar o meu chefe, eu posso culpar o meu marido, eu posso culpar minha mãe, meu pai, meu filho, meu vizinho pela vida, entre aspas, ruim que eu estou levando. Então, mas será que é culpa deles? Ou será que eu que não estou me responsabilizando pelas minhas escolhas? Então, sabemos que o mundo que vivemos ainda está repleto de doutrinas religiosas que são repletas de rituais e promessas, que funcionam mais ou menos assim. Você me consegue esse privilégio, eu retribuo aos espíritos através de pagamentos e agradecimentos. E, novamente, aqui a gente não vai ficar questionando outras religiões que fazem que acreditam ainda nesse tipo de promessa. Então, mesmo assim, se a gente for pensar, né, a gente sabe que tem lá no candomblé, na Umbanda, que eles fazem as oferendas todas, né, que eles vão para a água e faz todo aquele ritual, e o perfume para um santo e outros, não sei o quê. Por quê? Porque a fé deles ainda necessita de algo material para justamente esta fé se materializar. Para os católicos, quando fazem a promessa, a gente chega lá na Nossa Senhora de Aparecida, né, tem aquela sala dos milagres,
quantas velas do tamanho das pessoas, pernas de plástico que representam a cura, ou seja, elas tiveram de alguma forma que materializar aquela fé. Não estou falando que isso é errado, mas é como se fosse ainda um estágio anterior da fé verdadeira. É como se eles ainda precisassem disso, então são espíritos que ainda não conseguiram se desprender o suficiente da matéria e que ainda mantêm esses rituais todos. Ainda não entenderam, como Alex falou, tudo é força do pensamento e da energia. Então a gente não precisa de coisas materiais. A nossa fé, ela não precisa de nada material. A nossa fé é força de pensamento junto com vontade. Isso é a fé. A gente precisa da vontade e da nossa força de pensamento para que aquilo que a gente deseja aconteça, ou da nossa crença em Deus, no mundo espiritual, em qualquer coisa que seja. Tá? Pode passar, Wagner, por favor. O que não podemos nos esquecer é de que em qualquer ato de nossas vidas há um pensamento que o motivou, e este pensamento, esta intenção, será observado de acordo com o padrão vibratório. É isso. Esse pensamento, essa intenção, ela vai estar de acordo com o nosso padrão vibratório, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, se queremos prejudicar o nosso semelhante, só no pensamento já estaremos nos ligando àqueles que comungam da mesma faixa vibratória que nós. E aí está o sentido alegórico atribuído à palavra pacto. Então, vamos pensar naqueles vuduzinhos africanos, né, que a gente via nos filmes, que espetava a agulha e a pessoa sentia lá do outro lado sendo esfaqueado, né, e nada estava acontecendo. O que é isso, gente, se não força de pensamento? Não é aquele alfinetinho, nem aquele bonequinho. É porque essas duas mentes estão ligadas de alguma forma, entre esses dois espíritos estão ligados de alguma forma. Como o obsessor, ele faz também isso, pensando no obsessor desencarnado para um encarnado. Sim, há muitos casos que a pessoa encarnada vai adoecendo, definhando, e medicinalmente, fisiologicamente, ela não tem nada. Tem nada, né? Não, mas o coração está funcionando bem, não, mas isso aqui tá tudo bem. E por quê? Porque ela está compactuada com aquele outro espírito obsessor de alguma forma. Ou de vidas passadas, ou dessa vida, ou do campo energético que os dois têm em comum, tá? Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. Novamente, simbiose um está ligado no outro, pelo pensamento e pela vibração. Pode passar, Wagner. Tudo bem até aqui? Aí agora sim, vamos entrar no poder oculto dos talismãs, né? Os talismãs são objetos, amuletos, a qual a gente atribui algum poder mágico, algum poder extra. Quando eu falo mágico, é no sentido de que ele exerce um poder extra material ou científico que a gente pudesse comprovar, tá? Então, o Livro dos Espíritos define o poder oculto. Ele é um poder magnético muito grande que algumas pessoas possuem, do qual podem fazer mau uso se o próprio espírito for mau, e nesse caso poderão ser influenciados por espíritos imperfeitos. Então vamos pensar que é um poder magnético. A água fluidificada que vocês tomam no centro depois do passe. O que é aquela água fluidificada? É o poder magnético dos médiuns que ali estavam, de colocar aquele magnetismo cheio de intenções junto com todos os mentores daquele trabalho realizado dentro de uma casa espírita, que sim, estão magnetizando aquela água para oferecer para vocês. Mas a água por si só,
ela é um talismã ou tem esse poder oculto? Não. O que tem é o magnetismo que está sendo colocado lá. Tudo bem? Tá dando para entender um pouquinho a diferença do que é cada coisa, a gente meio que colocando as coisinhas no lugar. E aí fala, mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. E nem quando eu era criança, que falava que pé de coelho, né, a patinha de coelho dava sorte. Aí eu ficava indignada, tinha até o chaveirinho, não sei se vocês lembram, chaveirinho de pé de coelho. E aí eu falava assim, como dá sorte se o coelho perdeu a pata dele? Né, eu lembro que eu pensava muito isso, como pode dar sorte se o próprio coelho perdeu a sua patinha para virar um talismã, né? Por que um trevo de 4 folhas dá sorte, não de 3, não de 5? Então são coisas assim que somos nós que atribuímos a esses objetos, esses talismãs, o poder que a gente quiser, tá? Aí continuando, então essa palavra, ela vem do francês, chamado talismã, e do persa telesmat, e do grego, que eu não sei ler, tá? Se alguém souber ler essa palavra, pode ler para mim. Lê, Wagner. Lê a palavra, em grego. Zeioia. É um rito religioso. Substantivo é um amuleto, objeto ao qual se atribuem poderes mágicos. Então, aqui já está falando, é um rito religioso, é um ritual. E todo esse ritual, todos os rituais, eles também são impregnados de pensamento e de magnetismo. Então, ele não é de todo, entre aspas, inútil, ineficiente. Por quê? Porque está impregnado de magnetismo. Então, novamente, quando a gente vai lá nas igrejas, que a gente vê as pessoas orando com fé para o seu santo devoto, o que eu quero dizer é que o poder não está naquela imagem parada, feita de madeira. O poder está na mente de quem está executando aquela oração, tá bom? Pode passar, e Wagner, se quiser falar alguma coisa, pode falar. Quando analisamos a história da humanidade, percebemos que os objetos aos quais eram atribuídos poderes mágicos de proteção, sorte e outros surgiram provavelmente nas primeiras tribos, onde os homens daquela sociedade já tinham os chamados feiticeiros, que por diversas orientações que recebiam do plano maior, não podemos esquecer que a mediunidade sempre existiu. Então, ele retoma aqui, é inerente do espírito. Então, mesmo naquela época, talvez esses feiticeiros já tinham esse poder mediúnico mais elevado e acabavam fazendo todos aqueles rituais. E se juntava a necessidade de uma representação material que pudesse auxiliá-los na concepção de fé, de crença em um poder superior. Então, aquilo que eu falei no comecinho da aula, é isso, é uma representação. Então, quando eu uso um material, ou mesmo a imagem do santo, é para representar, aquilo é uma representação, porque o poder da fé mesmo, a gente sabe que está dentro da gente, tá? E aí tem, né, volta um pouquinho, essa imagem, tem do gatinho chinês, né, que também dá sorte, as pedras, né, tem vários amuletos de várias religiões diferentes nessa imagem, as plantinhas, os cristais, enfim, o Buda, né, cada um tem o seu. Pode passar. A época exata de como isto ocorreu e seu ponto inicial, os historiadores não têm como identificar. Contudo, percebe-se no desenrolar do desenvolvimento de entendimento intelectual do homem, a aquisição desses símbolos que representavam sorte ou azar na cultura de determinado povo, sendo esta disseminada para outras regiões. Então, que eles foram, tudo isso foi sendo disseminado. Então, hoje, muitas pessoas, inclusive, nem são budistas e acreditam lá na sorte do Buda, que tem que virar o elefantinho. Eu lembro uma vez que eu ganhei um elefantinho indiano, que falava que ele tinha que ficar de costas para a porta. Então, tipo, né, ele tinha que ficar virado de costas para a porta, que era lá para proteger a entrada da porta da minha casa. Eu não conhecia nem nada do hinduísmo, nem conheço até hoje. Então, outro exemplo, na China, espalhar moedas no chão e arroz atrai dinheiro e fortunas.
Na Europa Ocidental, acreditavam que o alho mantinha as pessoas livres de vampiros. Para os celtas, o trevo de 4 folhas simboliza boa sorte. Então, novamente, simbolizam. Tudo são símbolos, tá? Pode passar. O que nos importa entender que estes símbolos nada produzem realmente em nossas vidas, pois todas as fórmulas, ele diz aqui, são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, gente, essa frase é para virar um mantra. Então, não tem nada que pode exercer ação sobre o espírito que não só o pensamento. É só o pensamento que atrai, que repele, que modifica, só essa nossa força do pensamento. Nada material vai fazer algum efeito sobre nós enquanto espíritos. Lembrando de novo que as ervas fazem bem? Fazem bem medicinalmente, como um remédio que vem da natureza. Os cristais, alguns cristais, sim, aliviam algumas coisas, algumas dores físicas pela própria composição mineral daquela pedra, tá? Mas não é nada para o espírito, gente. É tudo, alguns desses rituais nos ajudam no físico, mas não no espírito. Pode passar. Percebemos também que aquele que confia naquele poder, ou melhor dizendo, na virtude de um talismã, pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito, pois eles o são por uma direção de pensamento a determinado objetivo. A natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão asas aos espíritos imperfeitos e zombadores. É aquele junto à fome com a vontade de comer. É isso, tá? Basicamente é isso. A natureza do nosso espírito atrai a natureza de espíritos similares a nós, ao nosso. Os feiticeiros. Os feiticeiros, hoje em dia a gente nem ouve mais tanto falar nisso, né? Mas os feiticeiros são definidos como praticantes ou líderes da celebração de rituais, orações ou cultos para conseguir determinados fins. Contudo, entendemos com maior profundidade, pois os espíritos superiores nos esclarecem que esses aqui chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades como o poder magnético ou a dupla vista. Então, quem a gente chama ou chamava de feiticeiro antigamente, se são pessoas boas, de boa fé, é que são, na verdade, o quê? Médiuns. Então, médiuns de cura, ou com a dupla vista, que poderia te falar alguma coisa. As famosas benzedeiras de antigamente, né? Eu lembro que minha avó me levava para benzer toda hora. E o que era? Tudo bem, ela usava lá um raminho de erva, né, para fazer, mas não era o raminho de erva, era a intenção daquela senhora, pensamento daquela senhora, que estava vibrando para mim, para melhorar lá a minha cura e tudo mais. A gente tem que pensar que é quase parecido como um passe. Então, quando a pessoa vai tomar um passe no centro espírita e o médium está lá, ele tem o movimento das mãos, dos braços, mas se ele não tiver com o pensamento conectado, nada vai adiantar aquela mãozinha na frente, nada. E assim mesmo quem recebe também está com o pensamento lá longe, não compactuou, olha a palavra compactuar de novo, não deu essa ligação. Então, se o médium está lá impondo as suas mãos, mas ele não está naquele momento com essa vibração adequada, aquele passe de pouco servirá. Pode falar, Alex? Não, eu ia falar exatamente sobre o passe, que da última vez que eu fui no centro, no Cristão,
eu tava com um problema no joelho, no menisco, né? E aí, na hora do passe, o rapaz me perguntou se tava com um problema em algum lugar. Eu falei do joelho. E é incrível, porque quando ele começou a fazer a oração e pondo assim, as mãos em cima do joelho, eu sentia o calor, assim, ele não estava tocando, eu via que ele não estava tocando, mas eu sentia o calor, não da mão dele, mas o calor na minha perna, no meu joelho. Então, é tudo, como você mesmo disse, é tudo vibração, é tudo magnetismo, é tudo pensamento, né? Sim, e realmente faz muita diferença, e é algo assim que vocês vão começar a aprender, principalmente no básico 2, depois que faz o curso de passes, mas é algo que vocês já podem fazer na casa de vocês, em vocês mesmos. Então começa vocês a colocarem assim, postar a mão com uma intenção. Vocês vão sentir como se fossem uns fiozinhos saindo da mão de vocês, sentindo um calor, que não é aquele calor natural do corpo, é uma energia maior. Então começa a fazer com intenção, em vocês limpando o corpo de vocês, passando levemente, vocês vão sentindo. Eu sinto aqui, ó, só de passar aqui, tem horas que a gente começa a arrepiar, tem horas que a gente começa a bocejar sem parar, e isso não tem problema de vocês fazerem no momento de oração, que vocês estão lá concentrados e novamente com essa intencionalidade. Então comecem a fazer isso para vocês sentirem que todos nós temos esse magnetismo, todos nós, e que a gente pode sim ir nos conhecendo até como uma forma de preparação para futuramente a gente poder exercer esse magnetismo auxiliando outras pessoas, tá? Mas que bom seu depoimento, Alex, é isso mesmo. E nós, enquanto passistas, a gente sente muito as pessoas que não estão recebendo também. Então, tem pessoas que você aplica o passe e você sente uma frieza, um gelo, como se o seu passe não conseguisse atingir, né? E outras pessoas já não, tem como você sentir o aquecimento lá da sua perna, né, naquele local, que você sente que teve essa troca, ou seja, novamente, estavam compactuando da mesma intenção, tá? Existem também pessoas que com esse poder magnético muito grande podem fazer um mau uso, sendo aí secundadas por maus espíritos. Entretanto, existem aqueles que, associados a esse poder magnético de grande vulto, unem a pureza de sentimentos e um desejo ardente de fazer o bem e poder curar uma pessoa pelo simples toque, que é o passe. Magnetismo, o que é? É um conjunto de fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos em que há uma corrente magnética. Então, para ter essa corrente magnética, e se a gente vê até na eletricidade, né, que tem que ter lá os dois polos, senão a corrente não fecha. Então a gente também é a mesma coisa, senão isso não fecha, então não chega, tá? Aí sobre bênçãos e maldição. Muitas vezes nos perguntamos se a maldição ou praga, jogaram uma praga em mim, como popularmente é conhecido por nós, se pode nos atingir. Será? Antes de qualquer coisa, devemos lembrar que aquele que amaldiçoa o seu semelhante já demonstra um sinal de inferioridade moral. Além disso, a maldição ou a bênção não podem jamais desviar o nosso senso de justiça divina, senão estaríamos indo contra um dos atributos do nosso Pai Criador. Então a gente tem que pensar que, novamente, bênção e maldição é força de pensamento. E eu só vou receber aquela bênção ou a maldição se novamente eu estiver compactuando com aquela bênção ou maldição, com aquele pensamento. Pode passar, Ana. Pode falar, Ana. Uma vez eu li, eu acho que, não lembro de quem que tinha dito isso, mas justamente questionando essa questão, se alguém fez algum trabalho para mim, se alguém me desejou algum mal, fez amarração, vai pegar em mim? E a resposta era, imagina que você é uma parede, e se você tá bem cuidado, se você tá energizado, alguém jogar uma pedra nessa parede, ela não vai perfurar. Mas se você é uma parede que não se cuida, né, que tá, digamos assim, rachada, essa pedra vai te atingir. É verdade. Eu acho que é bem isso mesmo, bem claro esse exemplo. Se a gente está fortalecido nos nossos ideais, nos nossos pensamentos, nas nossas convicções, não pega.
Agora, aquela pessoa que está vulnerável, que ela está enfraquecida espiritualmente, psiquicamente, mentalmente, sim, ela vai atrair. Pode falar, Alex. Só complementando, eu estava lendo, na verdade, estava escutando um livro e assim a mulher ela tinha muita raiva de uma outra porque ela tinha perdido o marido dela para outra, né? E aí ela procurava um centro não, um macumbeira, né? A grosso modo. E essa macumbeira ela fazia trabalhos para essa mulher que tomou o marido da outra, né? Só que nunca chegava nela, porque ela estava protegida, que ela tinha se arrependido porque ela não sabia que o marido, o homem que ela estava era casado e ele acabou morrendo, enfim. Mas ela não sabia e com isso ela se protegeu fazendo o bem. E ela fazendo o bem, ela acabou se protegendo. É exatamente o que a Ana falou. Então aquela parede estava muito bem cuidada. Sim, isso mesmo. Apertei de novo sem querer. Pode passar, Wagner, por favor. Contudo, não podemos esquecer a pergunta: qual o nosso mundo íntimo? Pois sabemos que é este que irá determinar com quais sintonias estaremos ligados e qualquer tipo de influência de pensamentos emitidos e magnetismo em nossa direção só serão captados se estivermos ao seu alcance e se esta prova estiver dentro de nossa programação de provas a serem vivenciadas. É imprescindível lembrar que tudo é uma questão de fé. A diferença entre ser uma bênção ou uma maldição. Eu acho que esse é o último, não é, Wagner? Ou tem mais algum? Resumidamente, então, eu acho que deu para ficar bem claro sobre essa questão de amuletos, que tudo bem, se a gente quiser ter lá os nossos cristais, se quiser pôr o sal grosso, né, nos cantinhos da casa, mas que ele por si só ele não tem poder algum, que seria muito melhor nós fizermos uma oração diária de limpeza do ambiente, tanto interno nosso, como da nossa casa. Então isso tem um valor muito maior de limpeza e proteção do que qualquer patuá, né, que seja colocado em qualquer lugar, tá bom? Agora é a parte B do Wagner, e aí depois, se não der tempo de passar o vídeo, que eu acho que ele tem 14 minutos, aí a gente coloca no grupo, mas vale muito a pena assistir, tá bom? Então, aí aproveitando que a gente está falando desse misticismo, dessas coisas criadas, né, na nossa cultura, conforme os milênios, também muitas pessoas se aproveitam dessas características de supersticiosas para poder enganar as pessoas, né? Enganar e tem utilizar-se dos recursos do bem, dos ensinamentos do Cristo, por exemplo, e transformar em outras coisas que não é do bem, não é do caminho correto, e sim para o benefício próprio também. E aí são as formas da gente poder identificar quem são os verdadeiros profetas, quais são essas características de uma pessoa que está realmente nos dando instruções relevantes, né? Instruções para evoluir a nossa moral de fato. E aí aqui a gente vai ver como a gente vai saber separar e identificar quando é um falso profeta e quando é um verdadeiro profeta, né? Aí, falando sobre o profeta, a palavra em si, né, o capítulo 21 do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E antes de iniciarmos uma reflexão sobre o tema, vamos conceituar a palavra. Aí o profeta, que é do grego propetes, pelo latim profeta, aí é um adivinho, aquele que prevê ou faz conjecturas sobre o futuro, título dado pelos muçulmanos a Maomé, o que revela a vontade de Deus e a designação imprópria para um médium. Então, aí, a definição da palavra de profeta basicamente aquela pessoa que a gente
a gente sempre vê nesse conceito aí na televisão ou no cinema de ser aquela pessoa que prevê o futuro, que lê as cartas do futuro, e aí a gente acha que tem essa característica mais, né, enraizada na nossa mente sobre quem é um profeta, né? E aí tem essa questão envolvendo algo mais que o profeta nada mais é uma pessoa enviada por Deus para poder guiar o povo, guiar a terra a um caminho correto, né? Para poder ditar as leis, vamos dizer assim. Todo aquele que é enviado de Deus e vem ao mundo com a missão de destruir a humanidade naquele momento pode revelar coisas ocultas, mistérios da vida espiritual, e também pode ser um profeta sem necessariamente fazer predições, ou seja, sem previsões de acontecimentos futuros. Ou seja, então, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa que precisa ficar sempre falando do futuro ou prevendo os acontecimentos. Pode ser realmente uma pessoa muito elevada para nos instruir, né? Contudo, desde o surgimento de Jesus é que os homens devem atentar para o seu ensinamento. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 14, 23 e 24. Ou seja, eles vão... uma pessoa que já se denomina, né, uma pessoa evoluída, um profeta, alguém muito especial, já vemos sinais ali de orgulho, né, de que ela está se achando superior às outras pessoas e está falando para as pessoas vindo dela aqui que sabe qual é o caminho correto da humanidade aí. Então, Cristo não chegou falando assim, né? Ele foi nas regiões mais pobres e ele foi instruindo as pessoas, tanto que as outras pessoas que escreveram o que Jesus falou, nem Jesus escreveu um livro, né? Então, os verdadeiros profetas, a primeira característica que desmorona nele, no falso profeta, né, é a falta de humildade, porque ele vai querer mostrar que ele é especial, de qualquer jeito. Então, ali a gente já pega um falso profeta, certo? E aqui, a doutrina espírita, incentivando a fé raciocinada, mostra o melhor caminho para identificar o verdadeiro profeta, ou seja, aquele que realmente é enviado de Deus, estando aqui cumprindo uma missão de progresso da humanidade e ensinamento de leis morais, que o Cristo deixou exemplificada para todos nós há mais de 2000 anos. Quando observamos os homens, verificamos os diferentes níveis de evolução de cada individualidade, né? Muitos ainda pouco conhecedores da fé raciocinada não percebem que ambiciosos e farsantes utilizam-se da palavra bem articulada para imbuir conceitos nada cristãos em seus ensinamentos. Ou seja, as pessoas, tem pessoas que utilizam dessa fé cega, que não é raciocinada, infelizmente, das pessoas para poder ludibriar ou criar mágicas. Até essa questão de prever o futuro gera uma ansiedade nas pessoas, uma coisa muito fantasiosa, muito lúdica. Uau, vamos saber o que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos. Aí a gente se encanta com isso e perde um pouco desse raciocínio, né, lógico, e a gente fica à mercê dessas fantasias aí que ele, né, captura a nossa razão, tira a nossa razão fora e nos ilude até para fazer coisas, né, erradas, né, infelizmente, né? Oi, Carla. E pegando esse gancho da fé raciocinada para a primeira parte da aula, é isso. Se a gente raciocina sobre isso, a gente vai ver que os talismãs e tudo isso não tem poder algum. Porque não tem razão, não existe lógica para que aquilo realmente tenha os benefícios mostrados e apresentados, né? E hoje a maioria, inclusive desses, entre aspas, talismãs, eles estão associados a ganho comercial. Quer dizer, a pessoa quer vender, ela quer ganhar dinheiro em cima daquilo. Então, a todo momento você percebe que não pode ser, né, uma coisa que traga realmente todos aqueles benefícios se a intenção por trás ela não é verdadeira. Então, a fé raciocinada, ela também é importante nesse sentido, que a gente não falou nada disso na primeira parte da aula e tem tudo a ver com o que o Wagner está falando agora também. Que coisa feia, né? Uma pessoa que está lá abalada emocionalmente, está fragilizada,
e vai lá uma pessoa e tira benefício dessa fragilidade, desse momento da pessoa e acaba fazendo ela cometer coisas, né? Que se ela estivesse no equilíbrio, na razão, ela não faria. Então, infelizmente, mas aqui vale o alerta. E uma das coisas muito boas, assim, que eu particularmente gostei do Espiritismo é essa questão do questionar, sabe? De você poder não, não, não existe uma regra que fale assim, alguém que fale o que é para eu fazer, né? Tem lá as dicas lá do que é certo, né? Do que é o livre-arbítrio e tudo, mas eu preciso entender, sabe? Aquela coisa de eu poder questionar, de eu poder, não ter aquela fé com medo, falar assim, se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Não, eu tenho a fé com, com essa base sólida no que eu acredito realmente. Então, se faz sentido para mim, beleza. Se não faz sentido, eu vou buscar entender, né, essas coisas que fogem um pouco do meu entendimento. Eu digo meu, mas estou dizendo do nosso, né, em geral, assim. Então, tudo que a gente está aqui estudando, se foge do nosso entendimento, se a gente meio que não acredita, eu acho que estão viajando nessa história aqui, então é porque a gente ainda não entendeu ainda. Se a gente for buscar entender, vai começar a fazer lógica, aí sim é uma fé raciocinada, porque, poxa, passou pela minha razão, não foi porque a Carla disse que é para acreditar nisso que é para acreditar. Ela falou, vamos ver se isso é real, vamos pesquisar, vamos matutar aqui na nossa cabecinha, e aí sim, depois que digerir essa informação, aí sim virou uma fé real, né? Que a gente acredita, que faz sentido para a gente, né? Não foi imputada na gente para acreditar, né? Que nem essas coisas aí que a gente está falando dos talismãs, dessas coisas que a Carla estava falando na aula passada. A gente sabe entender que, né, hoje nós temos condições de ter essa clareza de que que essa fé, que essa energia, ela é muito mais mental do que material. Então a gente já está numa fase de deixar essas questões materiais, esse apego físico das coisas e entender só pela essa coisa intangível, que é a mente, que é a intenção, que é o amor, todos esses sentimentos que criam formas invisíveis, mas faz muito mais sentido, né? Apesar de ser complexo de entender, mas faz sentido. Apesar da gente não ver, faz mais sentido. Levando ao desengano de muitos que se deixou levar pela fé sem bases sólidas, uma verdade que Jesus deixou é que não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, né? Nessa passagem, fruto significa obras, ou seja, nos coloca a verdadeira maneira de reconhecer um profeta na terra. Portanto, se ele for reconhecido por suas obras edificantes, consequentemente será considerado um enviado de Deus. Então, pelos frutos ali, pelo que a pessoa faz, pelo resultado ali, que a gente vai começar a admirar essa pessoa. Então, é de trás para frente, vamos dizer assim, né? No livro de trás para frente, não ela se apresentando, falando eu vim fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque fica parecendo político, né? Então, tem que ser você vê aquela obra na cidade, nossa, melhoraram a saúde, não sei o que lá, asfaltaram a rua, fizeram isso aqui. Aí você vai perguntar quem foi que fez isso aqui? Ah, foi aquela pessoa lá. Diferente de você lá na campanha política, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Então é pelas obras que a gente vai identificar quem foi o verdadeiro enviado de Deus, vamos dizer assim. E não só esse grande profeta como Jesus, o Chico, né, gigantes profetas assim, né? Podemos ver pessoas, espíritos missionários, pequenos missionários, que às vezes vêm, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso tio, pode ser alguém até do nosso círculo familiar, que é um espírito bem evoluído, que veio aqui para poder nos instruir com a simplicidade, com a humildade, com algumas potencialidades que é bom a gente observar e tentar pegar um pouquinho, né, para a gente. Então, às vezes a gente fala assim, Deus só manda prova, só manda gente para poder me tirar a paciência. Mas ele também manda pessoas para nos orientar também. Tem pessoas iluminadas na nossa vida. Aí a gente tem que ter essa ótica aí, saber reconhecer e ver essas pessoas para poder a gente
aprender um pouquinho, que é muito bom, sim. Deus também manda essas pessoas aí. O nosso maior exemplo é o Cristo, ele veio sem pompas e honrarias, veio na humildade da vida comum do homem daquela época. Auxiliou a todos os que encontrarem o seu caminho, curou doentes, orientou a todos, e mesmo na hora da maior etapa de sua passagem aqui na Terra, deixou que a vontade do Pai fosse cumprida, ali deixando os seus ensinamentos através do seu exemplo de amor, humildade e caridade. Então, né, Jesus, a gente vê ali nos frutos dele que ele não viria ali, nascer ali em Alphaville ou ficar nos lugares mais nobres aqui, nem nos países de primeiro mundo, talvez, se ele viesse hoje. Ele vinha no lugar mais humilde, mais simples possível, e a partir dali que ele ia começar a fomentar esses frutos que ele nos trouxe com a própria palavra, né? Com os próprios ensinamentos, na própria prática. Não, Jesus não só falava, ele fazia, ele mostrava o exemplo. E aí que fica uma coisa mais nobre. Se a gente for pegar o Chico, olha os exemplos que o Chico nos deu na prática, né? Que nem estava falando lá, Casenage, lá no Evangelho. A mulher cuspiu no rosto dele porque não acreditava que não foi o filho dela que escreveu aquela carta. E aí ele só ficou calor, a mulher começou a xingar ele, foi embora e ele ficou calado, só limpou o cuspe no rosto e continuou o trabalho. Ele estava lá trabalhando de graças, não tinha obrigação nenhuma, estava lá servindo, e aí uma pessoa vai lá e faz isso com ele e ele não revida, ele não, né? Quantos de nós, né, no lugar dele não faria diferente, não ia conseguir se segurar? Então, nesses exemplos práticos que a gente vê que ele é uma pessoa acima da média, muito acima da média. Então, é assim que a gente tem que começar esse tipo de fé que a gente precisa começar a identificar, né? Essa fé real, prática, do raciocínio, faz parte dos frutos, né? Do que essa pessoa realmente faz de especial. Não dessa casca, às vezes, querendo camuflar os defeitos, né? Muitos já presenciamos em nosso momento atual, em momentos vários de evolução do homem nos tempos, dizendo: eis-me aqui sou o Cristo, ou sou o seu enviado, e se alguém que estiver em nosso caminho e comportar-se desta maneira, questione, pois não possui a primeira característica que reconhecemos o verdadeiro profeta, a humildade, né? Então, se ele já chega, já sou aquilo ali, já perdeu a humildade, já caiu no primeiro critério. Se observarmos atentamente, quando em suas atitudes demonstra orgulho e vaidade, que são sentimentos antagônicos à humildade, esse já não demonstra superioridade moral, pois não possui as virtudes necessárias. E, portanto, não há resultados e influências moralizadoras de suas obras, pois não as tem. Então, um espírito que às vezes a gente vai, né, futuramente estaremos trabalhando lá todos lá no mediúnico, às vezes algum espírito vai se manifestar lá e aí a gente vai, né, logo de cara já entender se ele é ou não é um espírito de luz só pela forma dele se apresentar. Às vezes ele tenta até enganar, mas porque para um espírito que não está evoluído, é muito difícil para ele ser humilde, né? É muito difícil ele falar que ele não é ninguém. Ele sempre quer dar uma puxadinha de sardinha para o lado dele, ele nunca quer não consegue, é muito difícil ser humilde, né? Completamente humilde, só para os superiores. Então a gente vai conseguir identificar isso também lá nos trabalhos mediúnicos e aqui também na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí outra característica importante a observar é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignora que o seja. Realiza a tarefa para a qual foram designados graças a virtudes engrandecidas em sua alma, seguindo sua caminhada com a intenção da verdadeira caridade e amor ao semelhante. Muitos passam até despercebidos dos olhos de alguns, pois para eles o que interessa é cumprir o dever que lhes compete. Um dever que o seu coração aponta que segue sem pestejar com a fé no Pai Criador, com o sentimento verdadeiro do amor, como Cristo nos ensinou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei, João, né, 13. Então, uma pessoa que está com essa capacidade, com essa missão de ser esse espírito evoluído, que
esse profeta que está instruindo, ou pode ser uma mãe que está lá para poder ajudar seus filhos a seguir o caminho do bem, é uma missão também. É um espírito evoluído que às vezes nem precisa estar aqui encarnado, mas ele vem aqui para ajudar esses filhos. Ou em outras situações inversas, tanto faz. Mas eles nunca vão chegar já falando que é esse espírito enviado, esse missionário. Eles somente vai tocar no automático essa bondade, né? A bondade, às vezes você não precisa falar, eu estou fazendo a bondade, eu estou sendo uma pessoa muito elevada, eu estou sendo maravilhoso. Não, a pessoa que já está fazendo, quando você está trabalhando, você está trabalhando. Você não precisa ficar cantando que você está trabalhando, não tem necessidade. Então, o espírito evoluído é assim, né? Exploradores da credulidade existem e existirão enquanto nosso planeta estiver em fase de renovação. Portanto, cabe a nós, que estamos entendendo melhor os ensinamentos de Jesus, vigiarmos e auxiliarmos aqueles que compartilham conosco a jornada e a enxergar a verdade que está ainda por baixo do véu para muitos. Eu pensei, sabe por que Deus manda esse pessoal que quer enganar a gente para ficar com a gente, né? Para enganar a gente? É simplesmente para a gente poder ficar esperto, né? Para a gente aprender. E aí para eles também aprender. Então é tudo uma expiação, não é uma prova para ambos, para parar de fazer de enganar os outros, né? Um é o outro. Ricardo. E eu penso também disso de enxergar a verdade, né, que está ainda por véu, que a gente tem que auxiliar. A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, ter muita cautela mesmo, no sentido de cuidar, né? Por quê? Porque essas pessoas que têm essas crenças, é muito difícil de se desconstruir se não quer, né? A gente vê até, infelizmente, essas religiões extremistas, né, que continuam ainda a guerra, enfim. Mas existem muitas pessoas que não estão abertas para isso. Então, a gente tem que auxiliar aqueles que estão próximos da gente, realmente, com essa palavra amiga, com esse conforto. Se elas vierem nos perguntar, nós falamos, porque senão parece que nós também queremos impor as nossas crenças para aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar... É muito delicado, né? Então, a gente brinca, né? Religião e política não se discute, é mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente tá lá para ajudar, a gente tá lá para falar, né? Que nem uma pessoa veio falando para mim, uma grande amiga minha, não vejo a hora que chega a Páscoa para eu poder comer chocolate. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, não, porque eu tô na quaresma e eu fiz promessa, eu tô desde o carnaval sem comer chocolate. Aí, lógico, eu não vou chegar lá e desconstruir tudo que ela acredita, né? Então, o que eu falei, que bom que a Páscoa está chegando, você vai poder comer chocolate, mas quer dizer, eu não acredito nesse tipo de coisa, mas ela acredita. Então, a gente tem que ir ajudando as pessoas conforme as portinhas vão abrindo, as janelinhas vão abrindo, aí você vai lá dar uma entradinha, e aí você vai... falando. E aí tem uma frase que uma antiga coordenadora minha da escola que eu trabalhava, que essa frase sempre ficou, nossa, ecoando na minha cabeça e na minha vida, né? Ela falava assim, antes de falar alguma coisa para alguém, descubra se o outro quer ouvir. Então, antes de você tentar e falar, percebe se o outro quer escutar, se ele está pronto para escutar aquilo que você vai dizer. Porque senão você vai causar, às vezes, um efeito contrário, da pessoa pegar a repulsa e a reversão. Tá bom? Então era só nessa linha que auxiliarmos aqueles que compartilham conosco a jornada, a enxergar a verdade, que ainda está por baixo do véu para muitos. Só que é isso, será que aquela pessoa quer levantar o véuzinho para enxergar a verdade? Então, é só esse cuidado, tá bom? É verdade, cara, porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir a verdade. Mas também eu acho delicado, por exemplo, aquela situação do rapaz lá que levou uma multidão de pessoas para tomar o veneno e todo mundo se matou. Tem casos que realmente precisa ter uma intervenção mais direta, né, para evitar certas fatalidades. Assim como terroristas, né, coisa do tipo assim, para evitar fatalidades. Aí sim eu acho que é uma questão mais direta, ali você tem que intrometer mesmo, não tem jeito. Agora nessas questões assim, né, do que você falou da moça do chocolate,
algumas superstições assim que você tem uma ideia, a pessoa tem outra, a gente saber respeitar e saber plantar essa sementinha com cuidados, respeitando, né? A crença do outro, o entendimento, a fé do outro. Não é porque a gente tem essa fé aqui que a nossa fé é melhor do que a do outro, né? A gente só tem um entendimento de uma coisa e a gente quer poder, com uma boa intenção, de fazer o outro se livrar de alguma coisa que talvez esteja prendendo ele. É uma boa intenção. Da mesma forma que ele pode vir dar uma boa intenção na visão da religião dele, a gente pode pegar aquilo e jogar fora, falar, não serve para mim. Ele também pode fazer o mesmo com a gente, assim. Então, é uma questão de respeito de cada um, né? E de boas intenções para ambos também, isso que eu acho que é fundamental, né? Nós que estamos abraçando a verdade que esclarece, auxilia, alivia as dores dessa verdade baseada no entendimento verdadeiro dos ensinamentos de Jesus, deve ser revelada para aqueles que ainda não têm uma fé raciocinada, despertem para as realidades dos novos tempos. Então, poxa, você vai pegar aquela senhorinha, uma idosa, que está lá 70 anos, né, criada nessa religião, com uma visão antiga das coisas, assim, com todas as superstições, e aí vai confrontar com essa pessoa, falar, você está errado agora, né? E a gente tem que ter esse bom senso para nossas palavras, né? Não é bem assim, né? Então, eu acho que a gente tenta entender, isso também é um ato de caridade, né? A gente poder ver que o outro também respeitar o que o outro acredita, da forma como ele leva a vida. Eu acho que é basicamente isso. E aí, Alex? Só para falar que a gente não deve ser os novos jesuítas, né? Olha o que fizeram com os índios, né, tadinhos? Isso aí, a gente não vai impor as nossas crenças para ninguém, é isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado, senão aí que espíritas seremos, né? Aí a gente vai estar fazendo tudo errado. Mas assim, falar para a pessoa usar a razão, talvez não seja algo tão invasivo, né? Não, pense por você mesmo. Você acha que isso está certo? É só um sentido. Você pode lançar perguntas, sim, você pode lançar uma pergunta de forma ingênua, assim, ingênua no sentido de jogar a pergunta no ar e deixar a pessoa pensando, e se aí ela quiser te trazer, te responder sobre isso, ok, mas também se ela não atingiu a pergunta que você fez não ecoou dentro dela, mas sim, lógico, nesses casos extremos, às vezes é necessário uma intervenção mais radical, né, dessas pessoas, né, que nem você falou lá que tomou veneno, incitou todo mundo a tomar o veneno, né, assim como esses ódios existentes, né, que são propagados entre algumas religiões, né, então isso... É que você vê esse fanatismo tomar muito cuidado, porque as pessoas matam baseado nessa fé, né, às vezes quer exterminar uma população por causa da fé dessa outra população, né? Por exemplo, o que está acontecendo na guerra lá, né? Às vezes é uma guerra de religião e, poxa, a gente vai tomar partido por causa de uma religião, falar assim, tem que exterminar esse aqui. Isso aí é coisa barbárie, né? Pode falar, Poliana. Que enquanto vocês estão falando aí, me veio algo que eu li em algum lugar e não faz muito tempo, que a representação de Deus que as pessoas têm é uma representação daquilo que elas são, né? Então, existe, sei lá, pessoas que acreditam no Deus poderoso, um Deus vingativo, enfim, é uma representação de como elas veem o mundo. E aí é muito legal falar dessa questão de hoje, né, sobre essa coisa dos objetos, porque elas têm a ver com o misticismo, né, e que me remete muito ao mito da caverna, sabe, porque religião e fé e filosofia é uma questão de conhecimento, de esclarecimento, né, e se a gente vive num país que é
absurdamente desigual, o acesso que as pessoas têm à educação, o acesso à informação, ele é muito desigual também. Então, assim, existem pesquisas que dizem que quanto maior o nível de escolaridade de uma pessoa, menos ela tem fé religiosa, por exemplo, né? Porque esses sentidos de religiosidade que a gente tem, eles são muito apegados a questões míticas, que elas estão relacionadas a controle social, né? Então, sei lá, o próprio exemplo que nós demos aqui, né, de ter lá os nossos objetos de sorte ou de afeto, que eles são carregados de coisas que nós acreditamos. Quando a gente faz uma viagem para qualquer lugar, aquilo tem um valor, né? Tem um preço que a gente paga para levar aquilo de volta, para dar um presente para alguém. Então, aquele objeto, para nós, ter na nossa casa, à medida que a gente vai tomando posse de um conhecimento científico, como vocês disseram aí, da questão magnética, né? Aquilo que ele provoca na gente, né? Então, aquele objeto, eu aprendi na Igreja Católica, né, que as imagens sacras, elas são como uma fotografia de um ente querido meu, né? Então, sei lá, o católico tem lá o santo lá de devoção, então eu tenho o santinho lá que é uma imagem da história que aquela pessoa traz para mim. Então, o quanto também nós estamos, eu estou engatinhando, assim, eu conheço muito pouco, tenho muita vontade de aprender, tento ler, tenho dificuldade, porque a referência que eu tenho às vezes não é suficiente para entender, mas eu li esses dias no Evangelho que dizendo assim, que pessoas de diferentes religiões não interessa, porque não são essas palavras, né? Mas o que vai fazer a igualdade entre elas é a fé que elas têm, porque às vezes pessoas de diferentes doutrinas têm a mesma fé, a mesma crença, a mesma bondade, a mesma caridade, elas estão ali acreditando numa mesma coisa, né? Então, o quanto a gente está disponível também para ouvir essas coisas. Por exemplo, o espiritismo para mim é algo muito novo. Eu sou de uma família de tradição católica mesmo, meus pais são do interior, camponeses. Então, o quanto, para mim, às vezes é difícil compreender algumas coisas. Então, e mesmo esse pouco que eu conheço, eu ainda não consigo conversar com as pessoas da minha família sobre algumas coisas. É um processo de paciência minha para aprender e também de ter paciência para ouvi-los e um dia, talvez, querer conversar sobre alguma coisa, né? Porque senão fica uma coisa muito impositiva e vira confusão, briga, que é o uso que é feito na nossa sociedade, né? Olha a guerra que está acontecendo lá no... Ah, meu Deus, esqueci lá o nome do país lá. Então... E é tudo com sentido religioso, mas não é religioso, né? Tem um sentido econômico. E aí tem muito a ver com isso, do misticismo, do quanto a gente gasta, né? Uma pessoa, por exemplo, que está doente, ela compra um amuleto, ela acredita naquilo, que aquilo vai fazer com que ela se cure, né? E tem a ver com tudo isso. Então, quanto a gente está disponível para ouvir as pessoas, para compartilhar com elas, porque às vezes a gente está falando de uma mesma coisa de lugares diferentes, né? Sim, eu penso, e também a doutrina traz muito isso, e reforça muito isso, que as religiões, a palavra religião, na sua etimologia inicial, é você se religar com Deus, com a divindade, né? É isso que quer dizer. Mas, se a gente for pensando que tudo isso foi sendo, só que as religiões, todas elas são falhas. Por quê? Porque elas são construídas por espíritos imperfeitos, nós humanos. Então, até o espiritismo, aqui, nas casas espíritas, há falhas, há intrigas, há desavenças, há orgulho, há soberba. Por quê? Porque são construídas por seres humanos que estão habitando este planeta, que é de provas e expiações ainda. Então não existe uma religião perfeita, não existe uma doutrina perfeita, porque somos imperfeitos. Então, se a gente já se baseia nessa premissa inicial,
em nenhum momento a gente pode se sentir superior a nada nem a ninguém, porque estamos todo mundo no mesmo barco. Lógico, alguns mais um pouquinho com uma amplitude maior do conhecimento, né, e da consciência, e outros ainda muito reduzidos. Sobre isso que você falou do acesso à informação, tem um texto, um artigo da Nexo, mas isso é de 2010, que foi baseado lá no último IBGE. A doutrina, o espiritismo, na verdade, ele é a religião que mais tem crescido, apesar de ainda ser a menor, se não me engano são 5% ou 6%. Só que 4%. É a que tem o maior nível de escolaridade. Os adeptos dessa doutrina são os que têm o maior nível de escolaridade. Aí a gente fica pensando, por que será que tem o maior nível de escolaridade? Porque talvez traga isso que o Wagner também colocou, dessa fé raciocinada, da gente se apoiar na razão, porque une, como você mesmo falou, filosofia, né? Então vai trazendo elementos que uma pessoa que tem um pouco mais de estudo, ela não vai conseguir se ligar ou ter uma aceitação de algo que seja muito dogmas impostos. Por que a juventude de hoje, os jovens, eles estão tão desligados? Porque para eles, que estão cada vez mais com essa razão acentuada, não faz sentido um monte de coisas do que é colocado. E ao mesmo tempo, eles também não estão sendo trazidos. Uma outra característica do perfil do espírita no Brasil é que eles são pessoas mais velhas, não tem jovens quase na doutrina espírita frequentando. E se a gente for olhar a casa, lá o cristão, ainda que tenha uma demanda agora maior, de um pouquinho mais de jovens, que foram os filhos trazidos das pessoas que já estavam lá, de outros, né, a maioria deles. Então, que está dando uma renovada, e a questão dos cursos tem trazido um pouco mais de jovens. Porque, por exemplo, quando eu entrei lá no Cristão, há uns 10 anos atrás, 12, sei lá, as pessoas já eram bem mais velhas do que eu, né? Então, assim, você quase não via criança, você quase não via adolescente, e hoje você está vendo, começando a ver um movimento maior, né? Que está todo mundo tentando aí se achar. A gente, né, também é um pouco jovem, né? A gente é um pouco jovem. E o que eu acho, assim, interessante a gente pensar também sobre tudo isso é que tem sempre os movimentos, né? Então, de todas as religiões estão aí se movimentando. Se a gente for pensar, mesmo a própria Igreja Católica, algumas décadas atrás, ela era muito mais rígida. Com a chegada desse novo Papa, por exemplo, ele está trazendo uma movimentação que nunca existiu, por exemplo, dos verdadeiros valores cristãos, da aceitação. Jamais existiria um casamento homoafetivo há 20, 30 anos atrás. As pessoas seriam excomungadas, ao contrário, né, como algo do demônio, e que hoje já começam a ter aceitação. Então, esses movimentos, eu acho que eles mostram, sim, a evolução da humanidade, né, frente a preconceitos, não que ele não exista, racismo, não que ele não exista, continua existindo, mas eu acho que hoje ele está mais, não tão agressivo, acho que seria essa palavra que eu estava procurando dizer, né, não é uma agressividade tão exposta, porque hoje as pessoas já sabem que não pode, né, estão aprendendo, enfim. Bom. Até o Gleis, né, já está tendo, né? Por exemplo, o racismo, ter racismo no Brasil é crime, tem outros países que não é crime, né, que nem na Espanha mesmo não é crime ter racismo, judicialmente falando, né? E aí a gente vê que a evolução vai, às vezes precisa ter essas leis humanas para poder segurar o povo, assim, nisso, para poder, né, dar essa orientada, né? Mas logo mais, se Deus quiser, logo mais, isso não vai nem precisar dessas leis mais, né? Só as divinas. São imutáveis e eternas. Tudo bem, gente?
Eu gosto muito dessa aula, do tema dessa aula, que eu acho que ela traz bastante reflexão para o nosso dia a dia, né? E o quanto de fato a gente precisa cortar, né? Cortar algumas coisas que a gente vem carregando há anos e nem sabe por quê, e a gente está reproduzindo, continua reproduzindo, né? Então a fé raciocinada, ela traz isso. Opa, pera lá, preciso fazer? Por que eu tenho que fazer? Mas é assim, não é? Pode falar, Ana. Uma dúvida, na verdade vai ser aquela dúvida assim, ou eu que não ainda sou apegada às coisas materiais, né, aos objetos, ou se de repente tem algum fundinho assim. Eu penso na questão assim, talvez até das pedras nem tanto, mas de plantas, na questão da energia, se de repente está num ambiente carregado, se pode que tipo a energia seja direcionada à planta, digamos assim. Ou isso sou eu querendo ter a plantinha aqui para me proteger? Então, a plantinha não vai te proteger, ela não tem esse poder, nem os gatos, tá? Nem os gatinhos, Poxa. Eles também têm uma limitação, né? Quem vai te proteger é a sua parede estar bem construída, é isso que vai te proteger. A planta pode absorver parte da energia do ambiente, assim como o gato, que falam que tem, né? Esse magnetismo, também, né? Esse magnetismo de atração, mas não vão te proteger. Então, se você tiver realmente todo esse pensamento ruim, toda, né, essa questão negativa, você pode ter 10 gatos na sua casa, você pode ter 500 espadas de São Jorge, vasinho de 7 ervas, planta da fortuna lá nem lembro mais como que chama, enfim, não vai adiantar. Entendeu? Então, mais uma vez, construa sua parede bem forte. Construa ela bem construidinha, né? Isso vai ser o melhor para te proteger. O evangelho no lar é exatamente isso. É a proteção da nossa casa também, porque aí tem toda a explicação, né, desse evangelho. O que acontece? Por que a gente está falando uma coisa e tá, né, de não ter misticismo, de repente está falando misticismo, mais ou menos, né? Mas tem uma explicação, né, da gente fazer o evangelho no lar, justamente para que é um ato, querendo ou não, também é um ato de caridade para com outros espíritos que querem aprender esse evangelho. É um ato de caridade para nós mesmos, para nós podermos aprender o que está sendo lido ali. É uma conexão com Deus. É onde o seu mentor vai conseguir se aproximar, vai aumentar a sua vibração, vai ter um momento de oração. Então, aí nessa casa vai começar a ter um dia, um horário da semana que espíritos elevados vão saber que vai estar lá alguém lendo o Evangelho e fazendo essas vibrações em alta vibração, e que vai ser um acesso para coisas boas. E nesse meio de tanta coisa boa, vai ter lá a proteção da sua casa, a limpeza, a harmonização, que nem a gente vai fazer aqui agora na nossa oração final. Que aí eu falo, iluminar, proteger nossas casas, tudo. Isso E novamente, vamos lembrar dessa palavra, de compactuar. De nada adianta eu fazer o evangelho no lar se a minha cabeça está não sei aonde, se eu estou cheia de raiva e pego aquele livro e vou abrir, ai que droga, vou ter que fazer evangelho no lar. Não adianta. Então, você tem que estar, que nem o Wagner falou, com as vibrações, com o pensamento elevado, você pensar que você está limpando realmente a sua casa, porque aí estes mentores, esses espíritos vão se aproximar de você, porque estarão compactuando com o seu pensamento, tá? Então, nem você ter o evangelho segundo o espiritismo na sua casa não garante nada. É isso que a gente tem que lembrar sempre, é o nosso pensamento o tempo todo, tá? Tá bom, entendi. Espero ter ajudado. Não tem uma que fala no Instagram? Sim. Espero ter ajudado. Ajudou, sim. E é difícil, viu? Porque nem sempre a gente tá nessa sintonia aí, né? Good vibes, né? A gente às vezes tá numa sintonia ruinzinha. É importante a gente saber que a gente pode voltar. A gente sabe para onde tem que voltar, né? Acho que isso que é importante. Certo? Então, agora vamos tentar, o Wagner vai puxar a oração, a gente vai pôr o videozinho depois no grupo do WhatsApp, quem quiser assiste, acho que tem 14 minutos, vale a pena, se não assiste outra hora, mas vamos tentar aí conectar os nossos pensamentos, e vocês, principalmente nesse ato de oração, vocês sentirem essa energia no corpo de vocês começarem a sentir esse
sabe, esse negocinho correndo aí no corpo de vocês, que é realmente quando a gente está conectado, tá bom? Vamos nos conectar aqui à nossa oração final, encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a oportunidade de podermos lucidar novas dúvidas, novos aprendizados, que possamos aqui imaginar a nossa residência, com a nossa fé raciocinada, sendo iluminada, cada canto desde a calçada, passando uma luz branca bem forte em todos os cantos e cômodos, um fecho de luz que vai varrendo e limpando e equilibrando todos os ambientes. Ele equilibra os animais, ele equilibra as plantas, ele equilibra as pessoas que nelas estão, nossos familiares, trazendo muito amor, muita paz, alegria e muita força para nos desafios do dia, né? Que Deus nos abençoe na aula de hoje. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.